Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais extremos da história: a morte de Jesus. Você já se perguntou por que um homem justo precisou enfrentar uma agonia tão profunda? E se essa brutal crucificação fosse muito mais do que um sacrifício terreno, mas sim um ato de amor e regeneração espiritual? Neste vídeo intenso, o professor Severino Celestino nos traz uma compreensão única. O sofrimento de Jesus foi o ápice do sofrimento redentor, carregando um poder cósmico que ecoa até nossos dias. Cada açoite, cada prego cravado, passou por corredores celestiais, e não foi em vão. Você está pronto para enxergar essa verdade oculta? Fique comigo até o fim, pois a parte mais impactante sobre como esse momento divino pode transformar a sua vida está apenas começando. Assista até o fim, inscreva-se e comente. O que esse tema desperta em você? Boa noite, queridos irmãos. O título que nos foi dado, A Morte de Jesus, eu achei interessante porque ele representa um conceito muito usual entre as pessoas. Infelizmente, ainda tem religiões que dedicam uma semana inteira à morte de Jesus e apenas um dia à sua ressurreição. Nós sabemos que essa história de Jesus chegou por 4 evangelistas, 2 discípulos diretos dele, Mateus e João, e 2 conheceram só de ouvir dizer e foram, de uma certa forma, contemporâneos dele, que foi Marcos e Lucas. Mas os evangelhos foram produzidos no momento de uma grande opressão romana, de uma grande perseguição. E aí, depois que Constantino, no século IV, ano 325, do Concílio de Nicéia, ele, a partir de 312, ele começou a permitir que a nova religião dos seguidores de Jesus fosse respeitada no seu império. E o Império Romano acabou sendo, assim, um acolhedor da nova filosofia de Jesus, porém, deu uma interpretação, eu diria, político-religiosa, porque foi ele que levantou, convocou e realizou o primeiro concílio do ano de 325, pós-cristianismo primitivo. Só que esse concílio encerrava uma etapa de um cristianismo puro, cristalino, para entrar numa fase do cristianismo que eu diria muito influenciado pelo poder e pela política romana. Isso fez com que nós perdêssemos muitas das preciosidades e até esquecêssemos a maravilha que foi o primeiro, segundo e terceiro século, especificamente o primeiro, que é conhecido como o século dos mártires. Então, nós temos histórias diversas sobre o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Já estivemos ali muitas vezes analisando, e eu indico para quem quiser uma obra chamada O Julgamento de Jesus, que é escrito por um rabino, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, de Israel, e os escritos por estudiosos orientais e, sobretudo, judeus, são os mais perfeitos. Porque pessoas como Haim Hon, que é o autor dessa obra, como Sholem Asch e outros escritores do mesmo nível, David Flusser, eles trazem conceitos diferentes, porém racionais, porque eles estão falando de um conterrâneo. Eles estão falando de uma história que todos conhecem, mas nem sempre conhecem realmente como ela foi. Quando você pergunta quem matou Jesus, as respostas são diversas. As pessoas dizem logo, foi o judeu. E aí eu pergunto, qual era o que ganhava o judeu matando um conterrâneo que trazia uma ideia de libertação, mesmo que fosse espiritual, mas o que mais ansiava aquele povo naquele período era se libertar da opressão romana. Quando eu comecei a conhecer o cristianismo, ainda como coroinha, eu estranhava que quem acompanhava Jesus na sua
via crucis, ou via dolorosa, ou via sacra, que são termos latinos, por que é que eram romanos e não judeus? E, incoerentemente, as pessoas dizem que quem matou Jesus foi o judeu. Mas, realmente, o conhecimento liberta. Existem muitas perguntas não respondidas com relação ao julgamento, à morte e à ressurreição de Jesus. E aí, do ponto de vista teológico, cristão, eu diria espírita ou espiritualista mesmo, nós temos diversas visões e diversos entendimentos que se chocam no seu todo. E por isso que nós estamos aqui para trocar ideias, porque inicialmente, antes que vocês me perguntem alguma coisa, eu faço uma pergunta a vocês, ou algumas perguntas não respondidas, ou se respondidas, são sempre sobre a ótica cristã apostólica romana, que foi a primeira religião que trouxe um contexto de concílios e dogmas que distorceu realmente muita coisa que fora o real significado e sentido das realizações. Os evangelistas, para não se chocarem com Roma, principalmente Marcos, que escreveu para os gentios, Mateus e João foi mais ligado aos judeus, mas Marcos não, Marcos foi assim muito universal. É tanto que ele escreveu o seu evangelho, muita coisa em aramaico. E Marcos e João se ligaram exatamente ao hebraico, que era o idioma característico naquela época. Característico como língua litúrgica espiritual. É tanto que quando você vê aquela famosa frase da cruz, onde Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos escreve em aramaico, mas Mateus, que era judeu, reconhecia a importância do hebraico, escreve em hebraico. Como são línguas parecidas, parece que é a mesma coisa, quando na verdade são parecidas. Eloi, Eloi, lama sabachthani, diz o aramaico, mas Eli, Eli, olha, Eloi, Eloi, aramaico, Eli, Eli, hebraico. Lama é a mesma coisa, porque o hebraico e o aramaico são como assim, mais ou menos espanhol e português, tem muitas semelhanças. Mas a última palavra é asvatani, em hebraico, e sabachthani, em aramaico. Então, significa, o que é que eu estou dizendo para vocês? É que Marcos escreveu sem querer ferir a história que ele conhecia dos romanos, mesmo porque ele foi inspirado pelo próprio Jesus, abandonando a primeira viagem de Paulo e voltando para Jerusalém, para, junto com Pedro, construir o evangelho original, que acabou com que nós, sendo fonte para todos os três sinóticos, e depois o evangelho de João foi diferenciado, porque é um evangelho que não segue o sinótico, é muito espiritualizado, é um evangelho de que eu diria assim, um grande médium que sintonizou com Jesus e trouxe uma mensagem realmente muito fantástica, espiritual e libertadora. Mas uma pergunta que escreveram assim no evangelho, tem algumas passagens que não se choca totalmente com o conhecimento judaico. Primeiro, por que é que Pilatos soltou Barrabás, a história dizendo que foi porque ele queria dar um presente ao povo hebreu na época de Páscoa. E, historicamente, aprofundando um pouco, não existe nenhuma vez na história da humanidade que Roma se preocupasse em presentear um povo oprimido, escravizado, injustiçado, órfão, viúvas, que eles provocavam pelo seu despotismo, pela sua força. Barrabás era um zelote revolucionário que tinha uma semana antes matado um soldado romano na rua de Jerusalém. Qual seria a explicação que Pilatos iria dar a Roma, a Tibério especificamente, o imperador, de ter libertado um guerrilheiro que matou um soldado na rua de Jerusalém, que deveria estar preso? Então, é uma escolha que não faz sentido dentro da história e dentro do próprio costume judaico.
Pilatos não tinha nenhum interesse. Diz que Pilatos flagelou e depois crucificou Jesus. Ora, se Pilatos, como é apresentado bonzinho, entre aspas, ele quisesse soltar Jesus, simplesmente soltava. E se ele quisesse só soltar, aí tinha a justificativa dele flagelar. Dá uma surra e solta. Mas flagelar para depois crucificar, não tem lógica. E tem alguns evangelistas que nem falam em flagelação de Jesus. Simplesmente foi preso, puseram numa cruz e o crucificaram. Então, tem muito erro no próprio julgamento, na questão de Pilatos receber judeu no Shabat, que o judeu não sai de casa, para entrar no palácio dele. O sumo sacerdote está lá no evangelho dizendo que eles chamaram Pilatos do lado de fora porque ele não podia entrar no palácio de Pilatos para não se corromper, para não se tornar impuro, que era o Shabat. Já era uma sexta-feira, véspera do Shabat. Então, são muitas as dificuldades de compreender à luz da lógica, razão, bom senso, da ciência, da história e da teologia racional e da racionalidade das questões, tudo que se fala em torno dessa morte de Jesus. Uns dizem que foi Pilatos, outros dizem que foi Roma, outros dizem que foram os judeus, outros dizem que foi Judas, e, na verdade, a resposta geralmente fica inconsistente sobre realmente quem matou Jesus. Leiam essa obra, O Julgamento de Jesus, que vocês vão abrir um pouco a cabeça para entender realmente o que aconteceu naquela prisão de Jesus, naquele julgamento, na sua morte e na sua ressurreição. Eu vou abrir agora, que eu já estourei. Luciana me deu 10 minutos, eu já estou com 16, não quero me prolongar mais, mas vamos trocar umas ideias. Eu espero que vocês tenham sido estimulados a perguntas que realmente queiram uma resposta racional. E eu espero ter condições de, à luz da ciência, do meu conhecimento como professor de judaísmo, de cristianismo primitivo e de história judaico-cristã, conhecendo Jesus como judeu, de eu poder, dentro da ótica judaica, da política romana, dos dogmas, a gente ter condições de tirar ou matar alguns grilos da cabeça de vocês e mudar esse chip, que é um chip que a gente tem, vítima exatamente dos concílios, dos dogmas e da política romana. Ótimo. Gratidão, Celestino. Vamos iniciar com a pergunta. Como conceituar a morte da maior expressão do ser superior que desceu à Terra? Na verdade, a gente acha exatamente, a pergunta já mostra que a gente é preocupado mais com a morte do que com a vitória da morte. Nós aprendemos na doutrina espírita que a morte existe, mas os mortos não. Jesus, depois de sua crucificação e morte, ele aparece 14 vezes ressurreto, vitorioso, como o próprio João diz no Apocalipse, aquele que morreu como cordeiro, ressuscita como leão. Então, essa que é o senso que a gente tem que ter, é que Jesus deixou como exemplo que todos nós somos mortais, mas, ao mesmo tempo, o que é importante em nossa vida, nós temos duas partes que constituem a nossa existência, o corpo físico e o corpo espiritual. Só que o corpo espiritual, como Paulo diz, incorruptível, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala de ressurreição, esse corpo incorruptível é preparado aqui. E para Jesus, a morte realmente, ele dizia, eu vou ao Pai a hora que eu quero e retorno. Está lá no Evangelho. Eu tomo e retomo. Então, Jesus estava vivo, vamos dizer assim, física e espiritualmente entre nós. Nós podemos dizer que era o único, como bem colocou. Nosso irmão, a nossa irmã, eu não prestei bem atenção, mas muito obrigado. O que mostra, o que denota que nós estamos ainda apegados a conceitos muito tradicionais, envolvidos exatamente por dogmas. E o dogma é algo que não pode se impor, uma vez que a ciência tem respostas, até hoje, praticamente para tudo. Maravilha, gratidão, Celestino.
Vamos para a pergunta de Kika Chacon. Jesus teria sido teria tido uma morte humana? Boa pergunta, Kika Chacon. Kardec nos ensina, no livro dos Espíritos, na Gênesis, que quando nós reencarnamos, Jesus diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João, que eu já situei como grande espiritualizado, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito e irei preparar o caminho para vocês. Então, se Jesus reencarnou, que aliás ele não reencarnou, força de expressão que a gente sempre fala em reencarnação, mas Jesus encarnou, como está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, lá no seu prólogo magnífico, profundo, até hoje não traduzido com coerência nem interpretado. Ele diz que o Verbo se revestiu de carne e tabernaculou entre nós. Não é habitou. Habita quem mora. Como eu, vocês, que tem um endereço, tem um CEP, tem uma indicação, um mapa onde a gente mora. Jesus, como aquele tabernáculo construído no deserto por 40 anos, até chegar em Shiló, na Samaria, e depois ir para o templo, era Deus tabernaculando entre os seus protegidos ou libertos do Egito. E João diz que o verbo que João usa lá no seu evangelho não é habitou, é tabernaculou. Quer dizer, Jesus era o próprio Espírito de luz, questão 625, modelo e guia da humanidade, maior Espírito que já pisou entre nós, tabernaculando entre nós. Onde ele estava tinha luz, tinha proteção, tinha caridade, tinha amor, tinha compreensão, tinha afabilidade, tinha tudo. Então ele não tinha um endereço certo, como ele dizia. O filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, enquanto a raposa tem suas tocas e as aves têm seus ninhos, ele não tinha um local para morar. Então ele tabernaculava do mesmo jeito que o tabernáculo viveu. E João, como judeu, sintonizando com a espiritualidade de Jesus, traz esse conceito para nós. E Jesus, como encarnou entre nós, diz Kardec, todo espírito que chega a qualquer planeta onde ele vai em missão ou em expiação, ele tem que ter como constituição perispiritual, aquele que vai dar condições de habitar aquele corpo, se unir a ele, a estrutura do planeta aonde ele vai encarnar. No nosso caso, reencarnar. Então, Jesus teve a morte física do mesmo jeito que nós teremos. Agora, o que se passou, sei que ele diz lá em João que ele tinha que enfrentar, capítulo 12, eu não posso fugir daquilo que eu escolhi. Então, Jesus nunca se sentiu fracassado, ele nunca disse, afasta de mim esse cálice. Ele tomou aquela situação de que chegou a minha hora, não mais eu farei essa refeição pascual com vocês uma outra vez. Ele preparou todo mundo. É tanto que quando os discípulos ficaram tristes, aí ele veio confortar, não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, vou preparar o caminho, vou enviar um outro Consolador. Então, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo e não temia de forma nenhuma. Não posso, eu acho que pouca gente tem essa condição de julgar se ele sofreu ou não sofreu, porque ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, ele estava honrado, como ele diz em João 17,5, Pai, chegou a minha hora, ele estava sabendo de tudo. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Jesus assistiu à criação do planeta junto com Deus e assumiu esse planeta de expiação e prova e vai devolvê-lo regenerado. Essa é a verdade dentro da lei do progresso e da certeza que todos nós passaremos por esses momentos de dificuldades físicas, porém de iluminação espiritual, porque a verdadeira vida não é aqui, é do outro lado. Todos nós vamos. Jesus, como tinha uma missão curta, porque era muito importante, em 3 anos, ele resolveu toda a sua missão no planeta, dividiu o tempo
e deixou ensinamentos que nós, em muitas encarnações, não assimilamos nem praticamos. Que lindo, Celestino. Temos agora a pergunta de Gibson Rocha Meira. Qual a sua compreensão sobre o que motivou a morte de Jesus? A morte de Jesus, ou seja, a saída dele desse planeta, Gibson, ele mesmo planejou. Ele preparou tudo. Ele escolheu 12 discípulos que ele preparou e capacitou a ponto de criar, não tinha nenhum PhD, tanto que eu não gosto muito de currículo por isso, porque Jesus chamou semi-analfabeto e analfabeto, não tinha nenhum letrado no grupo dele. Alguns poucos faziam conta, que era Mateus, que era publicano, cobrador de imposto, mas a grande maioria era analfabeta. Naquela época, Galiléia tinha no máximo 5% de alfabetizados. E Jesus pega 12 homens, pescadores, zelotes, de todos os tipos, publicano, odiado pelo povo, e forma uma equipe e deixou todos preparados em 3 anos para serem o que foram. E o que fez o papel mais difícil foi Judas, porque Judas foi escolhido por Jesus exatamente pela sua visão política das coisas. Então, ele foi deixando uma parte para cada um. O que fez o papel mais difícil foi Judas, mas Jesus diz durante a ceia, vai e faz logo o que tem que ser feito. O que dá uma ideia de que já havia previamente um acordo entre eles. Só que Judas acreditava que entregando Jesus, que ele não traiu Jesus. É outra coisa, outro conceito errôneo que todos nós temos. Mas Judas sofreu, ainda hoje sofre esse preconceito. No Evangelho de Judas, descoberto lá em Agna Magna, no Alto Egito, que a National Geographic está traduzindo, é um diálogo de Jesus com Judas, dizendo assim, durante séculos serás incompreendido, mas no final vencerás. E todos sabem que lá, segundo a Epístola de Pedro, primeiro capítulo 3, versículo 18 em diante, Jesus, depois de morto na cruz, ele vai ao umbral, quando a igreja diz desceu aos infernos, ressuscitou ao 3º dia, ele vai aos umbrais confortar Judas, que não suportou, porque politicamente ele achava que entregando Jesus ia haver uma revolução, o povo ia tomar o poder e Roma seria expulso. Isso foi o que motivou, por isso que Jesus o escolheu, para que ele fosse o primeiro a iniciar. Depois vem Pilatos, que não lavou a mão coisíssima nenhuma, lavar as mãos aí significa um sinal, porque Pilatos, se ele tivesse vontade de libertar Jesus, ele não precisava oferecer Barnabás no lugar dele, isso tudo foi encenação política. Ele simplesmente teria dito, vai embora que eu não vejo em você nenhuma culpa. Mas e aí, Jesus? Quem iria sacrificar Jesus? Então Pilatos foi o segundo indiretamente convocado para fazer parte, indiretamente, por isso que diz, entrou com Pilatos no credo. É tanto que Pilatos tinha tanta certeza, porque a pergunta que incomodava ele é aquela que ele fez a Jesus. Tu és rei? A pergunta não foi espiritual, foi material e política. E Jesus disse, tu disseste. Ora, para ele, estava ali alguém que poderia comprometer o poder de César, de Tibério, e ele era o governador de Jerusalém, então ele não podia permitir alguém que ameaçasse a autoridade romana. Esse foi o segundo convocado, foi Pilatos. Porque se Pilatos achasse que Jesus era inocente e que lavou as mãos porque ele não via culpa nele, porque ele escreveu na cruz, Yeshua Hanot Sri Ve Melech HaYehudim, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Porque ele escreveu em hebraico, grego e latim aquele letreiro dizendo isso representa a culpa. Ele foi crucificado porque ele disse que era rei. É tanto que ele zombou da autoridade da declaração de Jesus. Tu disseste. Então, na verdade, quando a gente vai analisar tudinho, se a gente tiver que culpar, não. A gente tem que entender
a missão espiritual de Jesus. Ele programou tudo para ir embora naquela época. Terminei minha tarefa, deixei tudo muito bem preparado, agora eu volto ao meu Pai. Como ele diz, honradamente, eu te agradeço, porque chegou a minha hora. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e fez muito bem feito, porque mesmo os judeus que não acreditam em Jesus como Messias, mas não pode colocar, vamos dizer assim, preencher um cheque e botar o ano 5.783, que é o que está, é o ano judaico, senão o banco não vai pagar nunca. Ele tem que botar 2023, após a passagem do Messias ou do profeta, e dê o nome que der. Então, Jesus foi o promotor de tudo, com muita perfeição. Ele jamais seria vítima de quem quer que seja. Ele deu o exemplo que o grande só é grande quando se submete a uma missão espiritual perfeita e profunda. E ele deu provas disso quando Salomé pediu a ele para colocar os discípulos, os 2 filhos dela, João e Tiago, um de um lado, outro do outro, quando ele estivesse no reino. E Jesus disse, mulher, tu não sabe o que estás me pedindo. Quer dizer, a mulher estava tratando de um assunto espiritual, envolvendo política, porque ela era tia dele, e eu, como tia, eu posso pedir para você cuidar dos seus primos, porque como a questão familiar, e Jesus, os outros discípulos se aborreceram, e Jesus disse bem claramente, você não sabe o que está me pedindo. E aprofunda mais, vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, estamos. Sim, vocês podem até estar preparados, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, só meu Pai que está nos céus é que determina. Para mim, isso foi um golpe, porque muita gente acha que Jesus salvou graciosamente, mas ele não diz bem isso. Ele diz que a cada um será dado segundo suas obras, Mateus 16, 27 e 28. E aí ele mostra, porque ele diz, chamou, depois dessa resposta que ele disse, que só Deus é que determinaria, ou que resolveria essa dificuldade, ele reúne os discípulos e diz assim, olha, gente, vocês sabem que o reino dos céus tem sido tomado por violências, os conquistadores conquistam pela espada, pela força, mas conosco é diferente. Entre nós, quem quiser... Primeiro ele diz, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E entre nós, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Ele não só disse isso preparando o momento, mas realizou antes da última ceia no cenáculo, em Jerusalém. Então, vamos entender que quem promoveu tudo, Gibson, quem realizou tudo, foi Jesus, executando o projeto dele mesmo, porque ele é o governador do planeta e foi enviado para trazer testemunho, porque no capítulo 5 de João, todo ele fala que o Filho do Homem foi justificado pelas suas obras. E como diz assim, não é só o que diz que é importante. E ele nunca escreveu nada, mas o que ele fez, o que ele realizou, é que marcou a sua presença. Mas eu faço a vontade daquele que me enviou, porque aquele que me enviou é maior do que eu. Ele sempre separou isso com muita tranquilidade. Mas, infelizmente, muita gente acha que ele é o próprio Deus, o que é algo que não é concebível. Quando ele na cruz diz, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Então, ele estava entregando o espírito dele a ele mesmo. Quando ele diz em Mateus 24, 36, quando perguntaram sobre o final dos tempos, ele disse, a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Está lá no Sermão Escatológico. Só meu Pai que está no céu. Nem o Filho sabe, nem ele sabia. Então, ele separa muito bem quem é ele de quem é Deus. Então, fiquemos hoje, como você está pedindo na minha compreensão, eu posso te responder, Gibson, resumidamente, que tudo foi projeto do próprio Jesus. Que maravilha. Olha aí o convite, Celestino. Canal de Severino Celestino no YouTube, TV Nebs, Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano. Obrigado, se inscrevam e divulguem, porque nós estamos aí até com um projeto que você me pediu alguma colocação e nós estamos terminando um trabalho sobre os caminhos de Jesus.
muito interessante, por onde estivemos, o que fizemos, o que achamos. O professor Celestino, ele fez um relato através de áudio e imagens, e a gente divulgou nos grupos aquela viagem que o senhor fez recentemente. Isso. Então, pronto, vamos agora para a pergunta da nossa querida mestra Maria Viana. É sabido que os grandes mestres yogis dominam a dor. O divino mestre Jesus, o Rei dos Reis, teve domínio também sobre a dor no momento de seus ultrajes até a morte? Maria Viana, você acha que os mestres, os grandes mestres yogis, que eu respeito muito, acho a filosofia oriental fantástica, né? O hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo, o zoroastrismo e tantas outras, né? Os famosos conhecidos como Dalai Lama e tantos outros, eles são maiores do que Jesus? Como você está colocando aí que eles dominam, né, a dor. E eles são, eu considero Jesus guia e modelo da humanidade. Ele não pertence a religião nenhuma, porque ele não fundou religião, ele está em todas, não tem um princípio filosófico de amor, respeito, caridade, ele está presente. Então é lógico que Jesus é o que eu já falei. Eu me lembro assim com a tua pergunta de dois romances, Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e Ave Cristo. Os mártires, Inácio de Antioquia e tantos outros que foram mártires nas arenas de Roma, eles eram, o grande historiador Tácito, no primeiro século, ele disse que os cristãos eram colocados em cruzes, colocava-se azeite sobre eles e tocavam fogo, e eles passavam a ser tochas humanas durante a noite, vamos dizer assim, no abuso de poder dos romanos. Mas Emmanuel diz, em Ave Cristo, que naquele momento que eles eram preparados na cruz para receber aquele, vamos dizer assim, aquele sacrifício com a própria vida, sob chama de azeite, do fogo no azeite, que os espíritos deles eram retirados antes mesmo que eles fossem queimados. Quando eles tocavam fogo, achavam ali, vamos dizer assim, uma peça de carne que não tinha mais sentimento nem sentido, porque pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua dedicação à mensagem de Cristo, eles davam a própria vida com tranquilidade. E se eles eram socorridos em tempo de não sofrerem fisicamente dor, imagine o Cristo. Então é por isso que eu digo, eu tenho há muitos anos da minha vida buscado aprofundar um pouco no entendimento do que representou este homem para a humanidade, na sua simplicidade, na sua candura, na sua pureza, no seu amor incondicional, e ainda deixar essa mensagem de conforto: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu vim, está lá em João 10, eu vim para que todos tenham vidas. A palavra hebraica vida não existe no singular. Por isso que nós fomos gerados no Gênesis 2:7, está lá no texto original, que Deus nos deu um sopro de vidas. Aí vem a imortalidade da alma, múltiplas existências, que é uma crença totalmente comum e conhecida no judaísmo. Nos seguidores de Jesus, no espiritualismo, as doutrinas espiritualistas, a grande maioria são reencarnacionistas, porque isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com mensagem de amor e misericórdia divina. Então, Jesus está realmente acima de tudo isso. Eu tomo a minha vida na hora que eu quero e eu atiro, ele declarou isso no Evangelho. Então, é o que eu disse no início, Maria Viana. Quem sou eu para responder a tua pergunta? É muito profunda, porque você pode dizer assim, se ele não sofreu, qual foi o mérito dele estar aqui entre nós? Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. Agora, ele sabia como superar isso com tranquilidade. É essa, mais uma vez,
a minha humilde, pequena e quase insignificante visão. Um abraço, gostei muito da sua pergunta. Se inscrevam em nosso canal YouTube Alvorecer CEAM, ativem o sininho, deem o like, compartilhem, comentem, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso canal e também ao canal do Professor Celestino, né? Que é o NEBS. NEBS, TV NEBS, Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano. Pode colocar que vocês vão encontrar lá uma porção de material que vai ser útil para vocês. Pelo menos eu penso, a ideia é essa. Com convicção. Então, vamos agora à pergunta da nossa querida Cecília Ribeiro. Por que as religiões tradicionais exaltam como ponto máximo da Boa Nova a morte e ressurreição? Muito interessante, Cecília. Exatamente porque o que é que mais impressiona a gente? Nós gostaríamos de nunca morrer. A gente, é como diz a história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Se Jesus aparecesse hoje, dentre aqueles que têm mais fé, ele dissesse, como eu prometi, cheguei e vim buscar, apareceriam muitas desculpas para ninguém aceitar naquele momento a viagem para o outro lado. Isso é uma verdade. No entanto, depois da morte, a gente sabendo que vai morrer, a gente tem a esperança na imortalidade da alma e num despertar no mundo espiritual. E Jesus deixou isso bem colocado na parábola do rico e de Lázaro. Nós despertamos, agora despertamos levando todos os nossos sentimentos, bons ou maus, puros ou impuros, porque a gente busca sempre a fuga da morte. Isso é uma coisa que quem não tem medo da morte, né? Mas o medo da morte é inversamente proporcional à certeza na ressurreição. Paulo dá um show na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. E ele chama de insensato. Ora, por que Paulo está chamando quem faz essa pergunta? Com que corpo volta? Porque havia entre os judeus, e há ainda hoje, não foi diferente na época de Paulo, a crença na reencarnação. E se você tem vários corpos, a pergunta é essa. Como será a ressurreição dos mortos? E qual é o corpo que volta? Esse que eu estou agora como Celestino, ou um anterior, ou que virá depois? Qual é o corpo que vai ressuscitar? Porque a crença era numa ressurreição física, e lamentavelmente ainda hoje, depois de 2000 anos, depois de Paulo, ainda tem gente que acredita, com toda a cultura, com todo conhecimento, que vai voltar com um corpo físico. Vai ficar dormindo, mas acredita que fica dormindo, aí no final despertam. Jesus mostra que há uma seleção no final, no que ele chama de juízo final, quando o planeta for elevado à categoria de planeta de regeneração. Mas Paulo diz que nós somos semeados na corrupção e ressuscitamos incorruptível. Semeado na tristeza, ressuscitamos na alegria. Semeado corpo carnal, ressuscitamos corpo espiritual. Então a ressurreição não é física. Porque a ressurreição ela é o último ponto evoluído. Você reencarna no planeta Terra. Quando você não precisar mais reencarnar, você evoluiu, recebeu todo o princípio e praticou do Evangelho, como está prestes a acontecer na transição planetária que nós vivemos. Quando você não precisar mais reencarnar no planeta Terra, aí você ressuscita. Você é elevado. Está lá em João 5,28, onde Jesus diz, todos que dormem no pó despertarão. Se fizeram bem, olha, para uma ressurreição eterna, ou para uma ressurreição na vida eterna. O judeu chama de Olam Abá, que é o mundo que vem, ou o mundo vindouro. Jesus chama Reino dos Céus, João Batista também. Nós, espiritualistas, chamamos mundo espiritual.
Agora, a nossa ressurreição, ou será para uma vida plena de luz, ou também será para um julgamento de Jesus. Por quê? Paulo diz que o corpo físico, esse corpo dessa existência, só morre uma vez, mas depois da morte dele vem um julgamento. A cada final de encarnação tem um balanço, onde você tem um chip que é colocado lá num projetor imenso e você não pode enganar ninguém, porque ali está registrado tudo que você fez na última existência. Se você foi um grande trabalhador, alguém que amou, serviu, renunciou, perdoou, você não volta mais. Se quiser voltar, volta em missão. Porque tem espíritos que não precisam mais reencarnar para expiar com X, para depurar, para saldar débitos. Esses não retornam mais, a não ser que tenha débitos. Aqueles que não têm mais débito a expiar, aí eles vêm como missionário. Então, Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce da Bahia, o Divaldo Pereira Franco, que veio já, eu diria, evoluído espiritualmente e veio para servir, como Jesus disse. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, esses homens dedicaram suas vidas a servir, renunciaram tudo que eles poderiam ter de proveitoso no mundo material e viver no mundo espiritual. Então, é como diz Paulo, ressuscitarão gloriosos, ressuscitarão corpo espiritual. Por isso que Jesus não volta mais em corpo físico. Ele diz que virá com os anjos. Então, o anjo não tem corpo físico. No juízo final, quando o Filho do Homem retornar com os seus anjos, quer dizer, ele vem acompanhado de espíritos para conduzir aqueles que entenderam e viveram a mensagem do seu evangelho. Aqueles que não, diz Obras Póstumas, diz o Apocalipse, diz tantos livros aí, o próprio Ramatiz, falam que esses espíritos vão para um planeta compatível com a sua evolução. Não estão perdidos, mas não podem ir para uma ressurreição, como diz Paulo, como Jesus diz que haverá uma seleção, que ele chama de ovelhas para a direita, bodes à esquerda. O bode é o símbolo da perdição, né? Tanto que, baseado nisso, a igreja criou Satanás com um chifre de bode e patas. É tanto que no inglês chama split foot, pé rachado. Por quê? É uma simbologia do Deus Pão, Deus pagão, que encantava as mulheres com sua flauta. E daí surgiu, diz, quando ele tocava a flauta, as mulheres entravam em pânico. Daí vem a palavra do Deus Pan, que ainda hoje tem o símbolo dele lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus se revelou a primeira vez como Messias. Então, trabalhemos, amemos, procuremos servir, que aí sim, a gente não morre, a gente se transfere. Kardec diz que a morte é um laço que se desata. Agora, isso vai depender, logicamente, da nossa evolução espiritual, porque dentro da lei moral de causa e efeito, impreterivelmente a gente vai plantar aquilo que a gente colheu. Nem pense que o que o vizinho plantou eu vou colher, nem o que eu plantar o vizinho vai colher. A colheita será pessoal, intransferível, irracional e verdadeira. Você vai receber esse bumerangue que você lançou na sua existência. Se você não evoluiu, não está perdido, mas também vai ter que ir para um planeta compatível com a sua evolução, porque quem não vier pelo amor, vem pela dor. E a dor é um benefício que faz muito a gente despertar. Não estou te ouvindo, Luciana. Não estou te ouvindo, Luciana. Eu acho que você Melhorou? Agora Oi? sim. Agora sim. Estou dizendo, fantásticas informações, gratidão. Agora vamos para a pergunta de Tiago Queiroz. Tiago pergunta: Jesus carregou realmente a cruz por inteiro na Via Crucis ou apenas a haste horizontal, como era de costume na época? Boa pergunta, Tiago. Olha, o criminoso, Jesus foi considerado criminoso, foi julgado, era ele e mais 2 ladrões. Naquela época, era costume carregar mais a haste
nas costas até o madeiro, que já estava muitas vezes fincado, às vezes podia ser até uma árvore, onde o romano aproveitava para crucificar aqueles que eram julgados à morte, que era uma morte horrível por falta de ar. A pessoa morria porque o pulmão, na posição em que as pessoas ficavam na cruz, chegava um momento que eles não tinham como respirar. Eles perdiam totalmente a condição de assimilar o ar. E o condenado, no caso de Jesus, ele saiu do palácio de Pilatos até o Gólgota. Não tem aquelas estações ali, foi a igreja que criou aquele espaço. Você não vai achar. É a via sacra dos evangelhos. Apenas o julgamento que ele carregou a cruz até o ponto final, de que a história de que ele caiu 3 vezes, a que Verônica enxugou o rosto dele, e que Sirineu, Simeão, Shimon, de Sirineu, de Siriné, que era uma cidade daquela região, ajudou Jesus, quando ele caiu, a carregar sua cruz, que acabou sendo um símbolo de solidariedade para aquele que está na dor. Porque só pelo gesto dele ajudar Jesus naquele momento, ele notabilizou-se na história como o vulto daquele que é solidário, porque Jesus tinha que carregar a cruz dele, era o prisioneiro que levava. Apanhando, não importa. E quando você chega em Israel, eu visitei a prisão de Jesus, que muita gente nem vai. Aquela prisão da periferia, a pessoa ficava acorrentada, com os pés amarrados, debaixo de uma espécie de balcão. As 2 pernas passavam, a pessoa ficava sentada como fosse num balcão de cimento, aquelas pedras furadas, a perna direita e a esquerda era acorrentada por baixo. A pessoa só fugia se conseguisse carregar aquilo, arrancar e sair fugindo, e era coisa impossível, porque era feita de pedras, né? Então, Jesus teve todos assim, eu diria, todo o sofrimento, toda a humilhação, vamos chamar mais de humilhação do que sofrimento. Ele se deixou humilhar, mas ele saiu do palácio de Pilatos e passava no meio da sociedade, das pessoas naquele bairro, até sair das muralhas e ir para o Gólgota. E quando eu comecei a Israel, eu comecei a ver, engraçado, essa Via Cruz passa exatamente no meio das barracas, dos comércios, sobretudo árabe, que tem ali bastante, tem judeu também. Mas é no mercado árabe, praticamente, que está a Via Cruz, ou Via Sacra, ou Via Dolorosa. E as pessoas, uma guia de Israel me informou, professor, eles faziam isso para as pessoas verem o que é que Roma fazia com aqueles que se opunham a ela. Então, ele passava mesmo no meio das pessoas. É tanto que, quando você vai chegando na igreja da crucificação, lá tem uma placa dizendo que ambulantes e vendedores não podem chegar ali, porque ali é realmente uma via comercial. Aí você aprende realmente como Jesus foi exposto como exemplo para que ninguém se rebelasse contra Roma. É uma informação que você adiciona ao pouco de conhecimento que você já tem e tem uma importância muito grande. Agora, curiosamente, quando você vai chegando já perto do Gólgota, hoje tem uma rua, quase uns 10 metros de rua, todo calçado com pedra daquela época. Por quê? Porque o Gólgota era uma parte superior, era no morro. Jerusalém foi derrubada várias vezes, mas era 10 metros na frente. Mas agora... É a pergunta de Tuane Barros, nossa querida amiga. Um minutinho só, eu não terminei a anterior, que eu falava daquelas pedras que Jesus passava, porque no tempo de Jesus, o Gólgota hoje tem a mesma altura daquela época. Então, o solo, quando a gente se aproxima do Gólgota, é o mesmo. Jerusalém foi derrubada e foi reconstruída, mas a 10 metros de profundidade da cidade antiga.
mas o Gólgota continua ao nível de hoje. E quando a gente chega ali, a todos os guias do mundo inteiro, com pessoas que vêm de todos os países, de todas as regiões, eles param e dizem assim, olha, essas pedras são do tempo de Jesus. Provavelmente, ele passou aqui carregando a sua cruz. E eu, quando vi isso, eu fiquei assim, enternecido, entusiasmado, porque me vem a lembrança dos evangelistas, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, partindo de Betfagé e descendo no Monte das Oliveiras, que o pessoal ficou entusiasmado, pedindo a ele, Osana, Oshianá, em hebraico, quer dizer, me ajude, por favor, me salve. Essa é a expressão, salve-nos, por favor. Os fariseus, os discípulos também, naquela ovacionalidade toda, os fariseus chegaram e pediram a Jesus que mandassem os seus discípulos se calarem. E Jesus respondeu, se eles se calarem, as pedras é que falarão. Então, quando eu vi aquelas pedras ali, me veio essa profecia magnífica de Jesus, porque aonde você chega, na terra de Jesus, em Israel, as pedras, os vales, os rios, as ruínas, as colunas das igrejas falam dele. É como se ele dissesse, eu estou aqui, imortalizado nessa arqueologia espiritual que falam de mim. Embora a gente pense que uma pedra não fala. Quando ele diz essas pedras aqui falarão, é a história imortalizada que ele deixou para nos servir de recado de tudo que ele fez por nós. Eu acho isso fantástico. Mas agora, Luciana, pode chamar a próxima pergunta de Tuane Barros. Né? Não estou te ouvindo, não. Mas não estou te... Agora está começando a aparecer uma vozinha. Diga aí, fale. Pronto. Agora sim. Pronto. A pergunta de Tuane Barros. Ela é nossa amiga lá de Recife. Quais são as teorias conhecidas sobre a morte de Jesus? As teorias eu praticamente já falei, né? Que são teorias que falam que Judas foi aquele que o primeiro que iniciou, depois vem Pilatos, foi Pilatos que matou Jesus, foi Judas, né? Ou foi os hebreus, os próprios judeus, o sumo sacerdote. E, na verdade, hoje eu acredito que foi realmente o próprio Jesus que planejou para que as coisas acontecessem daquela forma e tudo fosse consumado segundo o seu projeto, que é perfeito. Jesus utilizou até Pilatos na cruz, quando escreveu Yeshua Hanotsri, o Nazareno, Jesus o Nazareno, Vemeler e Rei, Raihudim dos judeus, ele estava escrevendo as iniciais dessa frase, da Yud Rei Vav Rei, que é o nome de Deus, o que mostra que ele estava dizendo que Jesus estava sendo assistido por Deus. Por isso que Jesus nunca se sentiu abandonado na cruz. Ele apenas repetiu o Salmo 22, que começa exatamente ali, lama, lamar, asvatani, meu Deus, por que me abandonaste? E também recita, o Salmo 22 está lá, minha língua está presa ao palato, minhas vestes foram divididas, aqueles que me veem meneiam a cabeça. Então Jesus foi com seu alto poder, que lhe foi dado por Deus, segundo ele mesmo nos diz, que promoveu tudo para que acontecesse daquela forma. Não culpemos ninguém, mas assumamos a consciência de que todos foram instrumentos escolhidos pelo próprio, inclusive Pilatos, pelo próprio Jesus, para promover o seu retorno para a glória e honra junto com Deus, como ele diz, que estava feliz. É tanto que a sua oração sacerdotal, que é o capítulo 17 do Evangelho de João, é magnífica. Ele não pede nada por ele pede por nós. Meu Pai, eu não rogo por mim, mas por ele. Então, uma trajetória de amor e uma realização inigualável. Tudo é perfeito
na obra de Jesus, tudo é magnífico, tudo é magnânimo, e somando tudo, resume-se no amor que ele dedicou a todos nós, indiferentemente de quem sejamos, na condição em que estejamos. Ele não tem raiva, ninguém. A gente nunca deve dizer, Jesus me perdoe, ou Deus me perdoe. Perdoa quem se ofende. Jesus não vai se ofender com a nossa ignorância. A gente é que vai colher, pela lei de causa e efeito, que é perfeita, os gestos, as consequências da nossa ignorância ou desconhecimento. Pronto, Celestino. Esta foi a última pergunta selecionada. E eu agora, nesse instante, nós queremos ouvir as tuas considerações finais. Na verdade, eu estou honrado, Luciana, pelo convite, porque se tem uma coisa que me internece nessa existência, é falar de Jesus. Um ser incomparável. Não podia ser diferente, com a sua luz, com o seu amor incondicional, que ele dedica a todos nós em todos os momentos. Ele, em todas as situações, Jesus foi magnífico, ele não viu diferença entre o fariseu e o publicano, via condutas, mas ele não os condenava. Ele levou um publicano, naquela parábola do fariseu e publicano, ele levou o publicano ao templo, que o publicano não podia entrar nem em sinagoga, quanto mais ao templo. O publicano era morto na rua de Jerusalém pelos zelotes que odiavam eles. Então, um fariseu ir ao templo orar era uma coisa normalíssima, era obrigação, porque ele era um ortodoxo, conhecedor da Torá ou da lei de Moisés, e ele representava o intermediário entre o povo e Deus, então ele tinha que a obrigação de ir ao templo todos os dias, mas o publicano não. Mas Jesus levou o publicano para o templo e ainda mostrou que a sua conduta era superior à do fariseu. Então foi uma pessoa magnífica e que deixe-se para nós. Convidou os discípulos diretamente para segui-lo, não para acompanhá-lo, que ele fala, Boa, Aharai, venham depois de mim, acompanhar Jesus é seguir, não de braço cruzado, mas imitando e agindo como ele agia. Então ele deixou para nós essa fantástica promessa de vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quem tem jugo leve e tem fardo suave, ama indiferentemente. Em qualquer situação, não nos preocupemos de dizer assim, eu sou tão mal, eu sou tão ruim que Jesus não me escuta. Esse é que ele ouve, porque ele diz na ovelha, na sua chamada 3 parábolas de misericórdia, a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo, que ele vai estar sempre de braços abertos, nos esperando. Ele está nos convidando a segui-lo. A gente é que às vezes estamos indiferentes, damos-lhe as costas e agimos contrariamente a tudo aquilo que ele nos ensinou. Mas tenhamos esperança e confiança na promessa dele, que nenhum de nós está só. Que ele possa continuar com vocês. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. E que nós tenhamos sempre essa consciência de entender que tudo que Jesus fez foi recado pessoal, se enquadra e se encaixa muito bem em cada um de nós. Que ele esteja no coração, na mente de vocês, com muita luz, como ele diz, eu sou a luz do mundo e que nós precisamos ser essa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Porque luz sem obra não existe, não brilha. Por isso que aqueles que têm grandes obras, como os grandes mestres orientais, são chamados de iluminados. Porque a luz deles brilha, mas não brilha pelo que ele diz, brilha pelas suas atitudes e pelo seu comportamento. É isso que Jesus quer de nós. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Chegamos ao momento mais forte dessa reflexão. A crucificação de Jesus representa o ápice do sofrimento redentor, um ensinamento que vai muito além do sacrifício. É um convite para que cada um de nós aceite suas dores como pontes para a evolução espiritual. Imagine olhar para suas crises como chaves cósmicas, capazes de abrir portas para o perdão, para a transformação, para a própria ressurreição interior. O que parece fim pode ser início de uma jornada de luz, tal como Jesus mostrou há 2000 anos. Agora, a grande questão:
Você está disposto a abraçar o seu próprio calvário interior e emergir ressignificado? A urgência agora é espiritual. O mundo pede seres que sofrem, mas que também se levantam, com mais força, amor e propósito. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa encontrar sentido na dor. Deixe nos comentários o que ficou em seu coração. Se inscreva e siga conosco nessa jornada de ressurreição e redenção de suas próprias feridas.